bem, nós vamos aqui para mais uma aula tratando agora sobre conjuntos, né? Conjuntos é um assunto bem interessante, nós vamos refletir agora. Então vejamos aqui. Vamos dar uma definiçãozinha aqui do que vem a ser conjuntos, né? Conjuntos, intuitivamente, nós podemos dizer que conjunto é uma lista, né? É uma coleção qualquer de coisas, né? De objetos bem definidos. Então, como você observa aí, né, nessa imagem, nós temos aí um grupo, né, de atletas da seleção brasileira. Nós podemos dizer que esse agrupamento de pessoas forma um conjunto do time da seleção brasileira. Conjuntos dos meses, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, assim, por diante, né? Conjunto das letras do alfabeto, A, B, C, D, né? Das vogais, A, E, I, O, U, né? Conjunto dos números naturais, de 0, 0, 1, 2, 3, 4, infinitos números. Conjunto dos números primos, ou seja, conjunto, de forma intuitivamente, nós podemos dizer que conjunto é uma coleção qualquer, uma lista, né? Os conjuntos são designados, né, por letras maiúsculas, né, e os seus elementos por letras minúsculas. E as letras, o conjunto, né, ele é representado por letras maiúsculas, entre chaves, né? Então essa é uma definição intuitiva do que vem a ser conjuntos. Vejamos aqui, nós podemos representar os conjuntos de algumas formas, né? Nós podemos representar os conjuntos de 3 formas possíveis. Vejamos aí, vamos fazer aqui alguns apontamentos. Então, a primeira forma de representar um conjunto, nós vamos representar o conjunto, né? Vamos dar um destaque aqui. Por chaves, né? Utilizando letras maiúsculas, né? Aqui, ó. Nós temos aí os seguintes elementos: 1, 3, 5, 7. Isso aqui é um conjunto. E aqui nós temos as chaves. Né? Podemos representar o conjunto no formato aqui de chaves. Conjunto B aqui, ó, nós temos as letras aqui A, E, I, O, U. E aqui nós temos aqui outro exemplo aqui, ó, em formato de diagrama. Então, nós podemos representar o conjunto, primeiramente, entre chaves, utilizando letras maiúsculas. Segundo, nós podemos representar os conjuntos, né, utilizando a representação de conjunto por diagramas. Temos aqui ó, o conjunto A, aqui esse retângulo aqui com os seguintes elementos. Ó. E aqui nós temos aqui de forma ovulada, né, nós temos outro conjunto, as letras do alfabeto. Né? Então, entre chaves, por diagramas, diagrama de Venn, né, nós podemos, conhecido diagrama de Venn, John Venn. Certo? E aqui nós temos a primeira forma de representar, né, por chaves, aqui por diagrama e por uma característica específica, né? Uma característica específica, ou seja, característica dos conjuntos, representação por extensão. Então, o conjunto A aqui, ó, x, tal que x, é um número maior do que 9. Então, está aqui, ó. Os números maiores aqui, 9, 10, 11, 12. O conjunto B aqui, ó, x tal que x, essa barrinha chama-se tal que, né? É um número ímpar. Então, é 2n mais 1. Então, o n aqui, ó, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Número ímpar. 1, 2, 2, 2, 4, 1, 5. Assim, vai aparecendo os números ímpares. Então, em síntese, nós podemos representar um conjunto, né, através de com chaves, com letras maiúsculas. Podemos representar um conjunto por diagrama e por uma característica específica, ou seja, uma representação por extensão. Vamos ver aqui algumas características gerais dos conjuntos, né? Características gerais dos conjuntos. Primeira parte aqui. Primeiro aqui, ó, conjunto unitário. O próprio nome já está dizendo. Conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento. Unitário. Nós temos aqui ó, o conjunto A, número de pares maiores do que 1 e menores do que 3. Né? Só tem aqui o 2. Né?
Dias da semana que começam com a letra D, domingo. Isso. Sim, conjunto unitário, é aquele que possui apenas um elemento. E aqui, conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. O próprio nome já está dizendo. Agora, um detalhe aqui, ó, o conjunto vazio ele é representado por essas chaves ou por esse símbolo aqui, ó, símbolo de um zero e aí uma barrinha cortando aqui. Nós temos aqui os dias da semana que começam com a letra V. Ó. Vazio, não existe. Certo? Então, igual lembrando que nós podemos representar o conjunto vazio dessa forma. Agora, se eu colocar aqui, ó, entre a chave, certo? E aqui fizer assim, certo? Então, o símbolo vazio está dentro, está entre aspas aqui. Então, deixa de ser um conjunto vazio para ser um conjunto unitário. Cuidado com isso aí. Ok? Um detalhezinho. Características gerais desse conjunto. Conjunto finito. O próprio nome já está dizendo. Conjunto finito é aquele conjunto tem um fim, né? Tem um fim. Tem aqui o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, tem um fim aqui. Ó. Conjunto infinito é aquele que não tem fim. Enquanto que o conjunto finito tem um término, né? Tem um fim. O conjunto finito não tem. Ó. E aqui nós temos aqui, ó, nesse conjunto B, nós temos a reticência aqui, da ideia de continuidade. Conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais se possuem os mesmos elementos. O conjunto A tem 2, 3 e 4. Conjunto B, 4, 3, 2, 4, 3, 2. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B, tem os mesmos elementos, embora em posições diferentes. Características gerais dos conjuntos, relação de pertinência. Interessante a relação de pertinência de elemento para conjunto. Então, você vai utilizar esses símbolos aqui. Ó. O símbolo E pertence e o símbolo Ezinho com a barrinha não pertence. Então, vamos considerar esse conjunto aqui. Eu tenho esse conjunto A aqui, tem os elementos 1, 2, 4, 6 e 7. Pergunto a vocês, olha só aqui. O 0 pertence ao conjunto A? O 0 não pertence ao conjunto A. Então, é Ezinho, travessão. O 3 pertence ao conjunto A? Não pertence. Então, é. O 6 pertence ao conjunto A. E o 8 pertence? Não pertence. Embora alguém pode até perguntar assim, não, a reticência aqui não tem mais, né? Mas vamos considerar aqui. Então, a gente vai ter esse entendimento, né? A relação de pertinência é de elemento para conjunto. Ok? Então, vejamos aqui. Agora, vamos ver a relação de inclusão. A relação de inclusão é de conjunto para conjunto. A relação de pertinência é de elemento para conjunto. A relação de inclusão é de conjunto para conjunto, certo? E aí nós vamos utilizar esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, certo? O Czão aqui aberto está contido, né? Com a barrinha não está contido, e aqui, ó, contém e não contém, certo? Observe que a relação de inclusão está contido e não está contido é de um conjunto menor para um maior, tá vendo? Então, pergunta aqui, ó, A e B está contido nesse outro aqui? Ó? Está contido. 4 e 7 está contido? Não está contido, né? Ué? Aí a relação de contém e não contém é do conjunto maior para o menor. Então, 1, 2 e 3 contém 1 e 3? Contém aqui, ó. Né? Então, contém. 3, 7 e 9 contém 4 e 5? Não contém. Né? Ok? Então, a relação de inclusão é de conjunto, relação de inclusão é de conjunto para conjunto, enquanto, repito, relação de pertinência é de elemento para conjunto. Então, isso é um dado importante, interessante.
Então vamos aqui. E só que, em resumo, relação de pertinência, utilizamos esses símbolos aqui, pertence, não pertence, e a relação de inclusão, está contido, não está contido, que contém, não contém. Características gerais do conjunto, subconjunto. Um conjunto é subconjunto de outro conjunto, dizemos que A é subconjunto de um conjunto B, ou que A está contido em B. Então, nós observamos aqui claramente um conjunto é subconjunto de outro conjunto, um conjunto A, ele é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A são também elementos de B. Indicamos, A está contido em B. Então, todo conjunto é subconjunto de si próprio, ou seja, A é subconjunto de A. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Né? O conjunto vazio está contido em A. Certo? É interessante aí. Conjunto das partes. O conjunto das partes ele é formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Vamos considerar esse conjunto aqui, conjunto 1, 2, 3. Observa a relação de todos os conjuntos de A. O primeiro subconjunto é o conjunto vazio. Conjunto unitário, 1, 2, 3. Aí formando agora os pares 1, 2, 1, 3, 2, 3. Então, com esses três elementos, a gente vai formar o conjunto das partes. Que, na verdade, o conjunto das partes, ele tem o seu subconjunto 2 elevado a n. Se você observar aqui, 2 elevado a 3, que são 3 elementos, vai dar exatamente 8 elementos. Então, o conjunto das partes, nós temos aqui o primeiro elemento, que é o conjunto vazio, depois 1, 2 e 3. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 8 elementos aqui. Então, o conjunto das partes é conhecido como PA ou PB, conjunto das partes, né? Que, na verdade, é o conjunto de todos os elementos, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Ok? Agora, a união de conjuntos. União de conjuntos, interessante, operações com conjuntos. Segunda parte, nós vimos aí a primeira parte da teoria dos conjuntos, mostrando suas características gerais. Agora, união de conjunto. Olha, união de conjunto já está dizendo, unir. Se você tem um conjunto A mais um conjunto B, você vai unir os dois conjuntos. Então, a união de dois conjuntos, A e B, conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B, ou seja, unidos. Designamos A e B, ou A união com B. Lê-se, A união com B. Certo? A união com B. A união com B. Certo? Então, X está o que? X pertence a A ou X pertence a B. O diagrama aqui, você considera esse conjunto A com esses elementos e o conjunto B com esses elementos aqui. Você vai unir os dois. Veja no diagrama, o diagrama de Venn, você vai unir os dois conjuntos. Então, A união com B seria exatamente você pegar os dois conjuntos. Então, A união com B, você simplesmente vai unir os dois. Vamos colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. A unir os dois conjuntos, ok? A união com B. Intersecção ou interseção. A interseção de dois conjuntos, interseção de dois conjuntos, A e B, é o conjunto formado por todos os elementos comuns, isso aqui é importante, comuns a A e B. Isto é, pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Então, elementos comuns. Designamos a intersecção de A e B, A inter B, você vê, A inter B. Tá vendo? O U de cabeça para baixo.
Então, vamos considerar esse exemplo aqui. Eu tenho aqui o conjunto A, 0, 1, 2 e 3, né? E o conjunto B com esses elementos aqui. A intersecção vai ser os dois elementos comuns, os elementos comuns aos dois conjuntos. Então, se você observar aqui, quem é comum aqui é o 1, né? Tá vendo? Tem nos dois. E tem o 3 aqui também, né? Então, a intersecção seria exatamente eles dois. Né? Aqui, ó. Está comum aos dois. Ok? Então, a intersecção A inter B, ó, o cabeça para baixo, ó, seria exatamente, ó, seria 1 e 3. Aqui mostrado e também aqui no diagrama. Certo? Diferença de conjunto. Dois conjuntos, A e B, ó, dois conjuntos, A e B, é conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertence a B. Designamos da seguinte forma: A menos B. Ó. Aqui, ó. Lê-se A menos B. Ou seja, os elementos de A que não pertencem a B. Ó. Considera o conjunto aqui: ó. 1, 2, 3, 4, 5. B, 2, 4, 6 e 8. Então, os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, opa, deixa eu apagar isso aqui. A menos B. Então, seria os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, quais são aqui? Aqui tem A, mas não tem B. O 1, o 3 e o 5. Não é isso? 1, 3 e 5. Então, A menos B. Os elementos pertencem a A, mas não pertencem a B. Ok? E isso aqui é o diagrama. Está vendo os elementos de A? E vamos aqui. Complementar de um conjunto. Complementar de um conjunto. O complementar de um conjunto, vamos destacar aqui alguns elementos. Eu tenho aqui, ó, observe, quando B é subconjunto de A, a diferença de A menos B chama-se conjunto complementar de B em relação a A. Então, eu tenho aqui o seguinte caso aqui, ó. Vamos considerar esses dois conjuntos aqui, complementar, ó, ficou complementar dB. Deixa eu apagar isso aqui. Complementar dB, ó, em relação a A, é a mesma coisa de A menos B. Então, os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Né? Então, quais seriam os elementos aqui? Ó? Pertence a A, mas não pertence a B. Complementar de B em relação a A. Seria aqui, ó, pertence a A, mas não pertence a B. Seria o 1, né? Seria o 3, seria o 5, 7 tem, seria o 8 aqui, ó. Então, seria 1, 3 e 8. Ok? Complementar de B em relação a A, os elementos de A menos B. Agora vamos ver número de elementos da união do conjunto, probleminhas envolvendo conjuntos, certo? Existe várias maneiras de você resolver essas questões, certo? Vamos ver aqui a solução. Solução aqui, eu gosto particularmente de resolver por diagrama, mas também tem essa formulazinha aqui, ó, se você quiser utilizar. Número de elemento de A união com B é igual a número de elemento de A mais número de elemento de B menos número de elemento de A inter B. Fica à vontade. Mas eu vou utilizar aqui o diagrama, certo? Deixa eu utilizar um diagrama. O diagrama. Vou colocar aqui. Vamos fazer aqui. Eu vou chamar isso aqui de A,
e aqui de B. Então, olha aqui, em uma universidade, ó, na universidade aqui, 80% dos alunos lê o jornal A, 80% lê o jornal A. Deixa eu colocar aqui, ó. 80% lê o jornal A. E 60% lê o jornal B, ó. Jornal B. Ok? Jornal B. Sabendo que todo aluno lê pelo menos um dos jornais. Qual o percentual de alunos que lê ambos os jornais? Então, é isso aqui, a intersecção. Deixa eu mudar aqui a letra. Aqui. É exatamente isso aqui, ó. Então, se eu já tenho 60, 80, aliás, 80 menos x, e aqui 60 menos x. O todo é 100%, não é? Então, nós podemos fazer assim, ó. 80 menos x mais x mais 60 menos x. Isso igual aqui, ó, igual a 100%. Não é isso? Então, aqui esse simétrico, você pode cortar aqui, ó, fica o quê? 80 mais 60, 140. 140 menos x. Isso aqui vai dar 100. Ó. Menos x é igual a 100. A mais aqui fica menos. Ó. Menos x. Isso aqui vai dar menos 40. O coeficiente de x não pode ficar negativo, você multiplica com menos 1. Então, x é igual a 40%. Então, isso significa dizer que 40 é o percentual de alunos que leem ambos os jornais, 40%. E aí, vou deixar esse outro probleminha aqui para você tentar resolver aí, tá certo? Mas está bem simples, você consegue resolver, tá certo? Tente aí que vai dar tudo certo. Ok? Então era isso que eu queria trazer e até a nossa próxima aula, tá certo? Então, até lá.